O tema de hoje é muito lindo, muito interessante. Não importa a situação, Deus está sempre com você. E eu posso falar isso de carteirinha. Fernanda ontem fez 1 ano que a minha casa queimou, você acredita? 1 ano! Como se passou, não foi? Sim. E em nenhum momento eu senti falta de Deus no meu lado. Então, eu acho que passamos esse 1 ano assim muito bem, obrigado, né? Digamos assim, muito bem, passamos muito bem mesmo. Porque nós em nenhum momento perdemos a nossa fé, a nossa esperança, nem nada. Estava com Deus do nosso lado o tempo todo. Nós tínhamos que passar por aquilo. Foi o que a gente pensou, não. Aconteceu porque tínhamos que passar por aquilo. Era nosso, né, Fernanda? Com certeza. Que é nosso, ninguém tira. Então, foi de repente um jeito de Deus medir a nossa fé, a nossa força, não é? Porque podia se desesperar, não foi o caso. Levantamos e vamos. Essa parte não foi assim que tinha que ser. Então, tá bom. E agora, né, com o braço operado, eu tô com muito tempo livre, não tenho o que fazer. Não tem. Eu não consigo fazer nada. Eu não tenho o que fazer, literalmente. Então, minha vida é leitura, ficar fuçando no celular e tal. E eu vi uma reportagem, não vejo esses videozinhos que o pessoal posta no TikTok, mas foi até no Instagram, do Caio Castro falando. Eu nunca me aprofundei na vida do Caio Castro, não sabia das experiências de fé dele, e eu fiquei muito surpresa. Porque o repórter perguntou assim para ele, você acredita em Deus? Ele falou, não mais. Eu falei, nossa, né? Que Assim, resposta. né? Aí depois ele continuou falando assim, não, porque um dia me apresentaram, eu não conhecia, alguém chegou para mim e falou assim, esse aqui é Deus, né? Ele falou, ok, Deus. E a partir daquele momento que eu tive e comecei a prestar atenção, me permiti, ele diz assim, me permiti ter experiência com Deus, ele está sempre comigo. Então eu não preciso mais acreditar em Deus, porque Deus está sempre comigo. Eu falei, gente, que surpresa para mim ver um ator, né? Que a gente vê de uma outra visão. A gente tem uma outra visão das pessoas, a gente vê a casca, né, Fernanda? Sim. A gente não sabe nada das pessoas. E ele fala tão profundamente daquele conhecimento dele. Você acredita? Não é mais questão de acreditar, ele falou. Já não é mais uma questão de acreditar, porque ele está comigo. Já faz parte da vida. O Espírito Santo está comigo. Então, em tudo que eu faço. Aí a pessoa ainda pergunta, mas você já teve alguma experiência com Deus? Eu falo assim, claro, eu tive muito. A partir do momento que eu me permiti ter uma experiência com Deus, né? Porque você tem que se permitir também, Sim. porque as coisas acontecem, você não olha para aquilo com os olhos, né, do que realmente está sendo mostrado, você passa despercebido. Ele falou, mas a partir do momento que eu me permiti ter essa experiência com Deus, ele nunca mais me deixou e eu nunca mais abandonei ele. Então ele está comigo todo momento. Eu falei, gente, que lição de vida, eu adorei, sabe? E depois eu comecei a perceber. Fernanda, a gente sente isso, mas a gente não se dá conta. Sim. Né? Claro, depois de várias experiências que eu tive, hoje eu sei muito bem, tudo na minha vida, Deus está presente. E a gente sabe também que não é porque Deus está com você que tudo vai correr às mil maravilhas. Não é essa ilusão, não tem essa ilusão. Porque Deus está com você para te ensinar, para te ajudar, para te amparar. Ele não vai tirar as dificuldades do caminho da sua vida. Você vai ter que passar por aquilo para se fortalecer, para crescer, mas Ele vai estar com você para você poder passar por aquelas experiências ruins de repente, não é, Fernanda? Sim. E nas boas também. Então, dê glória a Deus nos momentos bons, né? E peça a sua mão. Não nos momentos que não estiver tão bom, porque a vida é assim, Fernanda, nos momentos que estão bons, às vezes a gente esquece mesmo. Aí quando fica ruim, já cai de joelho, né? E aí, Deus, como pai, né, Fernanda? Ele está sempre ali para te ajudar, não é? Com certeza. Então, ele não vai abandonar, ele não é humano como nós, que fala assim, agora você vem, né? Não é assim que às vezes a gente faz. Quando alguém nos despreza, aí quando vem pedir alguma coisa, você olha assim e fala assim, agora você lembra com isso, chegou, né? E ele vem com todo aquele amor, né, que Deus tem. E feliz porque a gente voltou até ele. E eu sinto isso porque eu já fui uma filha que abandonei, me afastei dele por um tempo. Não vou dizer que eu me abandonei, porque acho que em nenhum momento eu deixei de ter fé em Deus. Eu só não participava das missas, né? E fez muita falta para mim esse tempo. Eu lamento muito de ter feito isso, porque eu acho que o momento que meu filho mais precisava estar na igreja, eu estava longe da igreja e correndo atrás de algumas coisas que até hoje eu não sei do que, não é, Fernanda? Porque você bota outras coisas prioritárias na sua vida e de repente você não sabe nem o que você está correndo atrás. Sendo que as coisas que você precisa, na verdade, gente, não é tudo aquilo que você está correndo atrás. Ô, Cláudio, eu vou até falar uma experiência que eu tive essa semana, que a gente já estamos falando aqui sobre Deus, foi muito interessante. Eu te juro que eu nem soube o que falar na hora. Gente, Cecília, né? Minha filha Cecília, 4 anos, a gente ainda dorme com a gente. É aquela cama compartilhada, né? Vai ser só a Cecília, viu? Não vai ter os filhos. Não, daí ela assim, a gente faz as orações tudinho, né, lá na cama, e a gente já quase assim para dormir, ela me perguntou assim, mas quem é Deus? Sabe aquelas perguntas que vem
Ô, Cláudia, eu te juro, gente. Ai. Eu não soube responder pra minha filha, assim, naquela situação, naquele susto, momento, né, no susto, gente. Quem era Deus? Sabe, assim, foi uma coisa assim, a gente está presente, a gente está participando, mas foi algo assim tão... que a gente não espera, né? O inesperado, o susto da pergunta, porque você não espera que uma criança, às vezes de 4 anos, no momento que já vai para dormir, já vai te fazer essa pergunta, que na verdade teria que ser tão simples a resposta, né? Por que será que a gente encontra tanta dificuldade na hora de expressar quem é Deus? Olha só, meu Deus. Né, Fernanda? Deus, onde está Deus? Deus está em todo lugar. A criança, foi muito engraçado. Não vai entender, né? Aí você fica tentando, de repente, arrumar uma forma de ele conseguir entender tudo, né? Tá. Mas hoje a gente tem consciência de que Deus está em todo lugar, em todos os momento, lugares, né? E que ele nunca te abandona, principalmente nos momentos que você está mais triste, que você está mais precisando dele, que você fala assim, não, Deus me abandonou agora, não pode ser, não, ele está ali te dando força, vai que você consegue, né? Sempre. Tem uma passagem bíblica muito interessante que Isaías que diz, ó, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e ajudarei e eu seguirei com a minha mão direita vitoriosa. Então, não tenha medo, né? Não tenha medo. Fernanda, a vida da gente é assim, nos momentos bons, aproveite bastante, porque não é eterno. Sim. E quando ficar ruim, também não se desespere, que é só um momento ruim. Só um momento. Também não é fica eterno. Bom de novo. Então, nada é eterno. Então, a vida nossa muda a qualquer minuto. Tivemos uma experiência tão triste, né? Na semana passada, que perdemos a cantora Marília Mendonça. Sim, uma menina nova, né? Tão querida no Brasil, querida por todos. Linda, maravilhosa, subindo no avião, dando tchauzinho. Eu tinha acabado de assistir, ver as mensagens que ela tinha postado. Daí a pouco, meu filho mostrou, olha, mãe, caiu o avião da Marília Mendonça. Eu olhei aquele avião, não estava tão estragado. Eu falei assim, será que alguém se machucou na minha inocência? Porque lá no fundo do meu coração a gente queria que não tivesse acontecido nada. A gente tem uma esperança, assim. Mas né? aí você vê, a vida não é nada, não é? Então, nós vamos ser chamados a qualquer momento. E o que a gente puder fazer de melhor na vida, a gente faz agora. Se tiver que dar graças a Deus, dê mesmo todos os dias. Eu comecei a assistir mais reportagens do Caio Castro, depois que eu vi esse pequeno videozinho dele, e ele falando mais profundamente, que às vezes até no set de filmagem, né, de algum filme, de uma novela, que na hora da refeição ele começou a chamar, ele começava a fazer as orações dele, assim, quietinho, timidozinho, né, Fernando? Porque a gente às vezes tem vergonha de expressar, né? Aí depois ele falou assim, quer uma coisa? Eu vou começar a chamar, se alguém não quiser. Aí começou a chamar eles, que de repente isso começou a virar uma rotina, ele percebeu que mais pessoas começaram a fazer a mesma coisa que ele, e às vezes participava com ele, né? Ele falou assim, olha, que interessante, às vezes a gente não é pregando o evangelho que eu vou evangelizar, às vezes é com as minhas atitudes, com as minhas pequenas atitudes que eu vou mostrar Deus para as pessoas. É, né? Tipo aquela pergunta boba que às vezes muita gente quer saber a resposta, mas ninguém tem a coragem de perguntar, né? Mas é mesmo isso, Fernanda, porque eu sempre, né, às vezes quando alguém fala alguma coisa de religião, tem uma opinião, tem outra, a gente fala assim, a religião não se discute. Não, se discute também, são pontos de vista diferentes. Ainda numa das entrevistas que eu vi com ele, a pessoa, acho que era bem evangélica, e começou a falar alguma coisa sobre os nossos santos, as nossas imagens, né? Aí ele falou que a mãe dele, a avó dele é muito católica, e ele chegou um dia, e com aquela mentalidade dele ainda muito menino, né? De repente uma evangelização mais... de uma igreja cristã, pelo que eu entendi. Aí ele falou, não, vó, você não pode fazer isso é uma imagem, isso é profano, não sei o quê. Aí agora ele pensa, mas será que é? Porque na concepção dele, eu achei muito interessante, ele falou assim, eu acho que Deus se manifesta de tantas formas, né? Para as pessoas, tem tantos caminhos para você chegar a Deus. Então, se nós temos os nossos santos que são intercessores, porque muitas pessoas não entendem o que significa uma imagem de um santo, acho que a gente adora aquela imagem, né? A minha funcionária, inclusive, é evangélica, e a gente conversa muito sobre isso. E eu falo para ela assim, aquilo é uma foto, um retrato, uma lembrança. Não é... A gente não adora aquela imagem, né? Aquilo lá é um símbolo para a gente, é um símbolo, e uma Nossa Senhora, uma santa, é uma intercessora. A gente acredita que ela está intercedendo por nós. E ela fala assim, mas se a gente tem o caminho direto, por que vai usar o atalho? Ela fala assim, mas a gente tem muito respeito para as pessoas que foram realmente abençoadas e santificadas. Elas têm realmente um canal direto com Deus e a gente usa todos os caminhos que nós temos para chegar até Ele, não é? Então não importa a forma que você chega até Deus, o importante é que você chega até Deus e ninguém é dono da verdade absoluta. A gente tem que saber disso também, né? Respeitar a religião ou o entendimento do outro
É muito importante, Fernanda. Nós temos a nossa, né, doutrina católica, outras pessoas têm outras doutrinas, então respeite o jeito dele chegar até Deus. O importante é que ele chegue até Deus. O respeito é muito importante. É muito importante, é muito importante. Então a gente aprende muito com a internet, viu, Fernanda? Eu aprendi alguma coisa com uma pessoa jovem, que acho que ele tem 32 anos só, que eu não imaginei que fosse me falar que não acreditava em Deus, porque para ele não é mais questão de acreditar, porque Deus está com ele o tempo todo. Então, como é que eu vou acreditar numa coisa que está comigo, né? Se Deus mora em mim, não é? E nós temos que tomar consciência disso. Nós somos morada de Deus, não é? Nós somos mais semelhança de Deus. Outro dia eu brinquei com a Vânia, né? Que ela falou, ai, Cláudia, você tá bem? Você tá linda, maravilhosa, você é linda e maravilhosa, assim, imagem, semelhança de Deus, não é? Não sou linda? Sou. Que bem. Imagem, ela pegou e deu risada, mas nós somos imagem e semelhança de Deus. Tem que fazer isso mesmo, olhar que somos a imagem e semelhança de Deus, saber que Deus está conosco, morando dentro da gente. Então, nós somos morada da casa de Deus, somos a casa de Deus, né, Fernanda? Sempre. Primeira igreja, nós somos a igreja, né, digamos assim, né? Olha só, que tema abençoado hoje, né, Clau? Isso, foi mesmo. Muito, muito. Mas o nosso tempo, olha, 10 horas e 37 minutos já, né? A gente já tem que ir se despedindo. Mais alguma colocação? Eu quero que todo mundo que estiver passando por um momento difícil hoje, pense mesmo que Deus está com você, busca essa força nele e lembre que vai passar, vai passar. O Papa Francisco falou lá atrás, não sei em que ano, já deve fazer uns 2, 3 anos, se tem um problema, tente resolver. Se o problema for muito difícil, você não conseguir resolver, espere que ele passe. Vai passar, né? Dê tempo ao tempo. Vai fazendo o que você pode e esperando que ele vai passar.